Olá pessoal, professor Rodinei, e hoje nós vamos estar gravando essa aula selfie falando sobre imposto de renda. Mais precisamente, do imposto de renda no lucro real. Tá? Como eu já frisei em outras oportunidades, nós temos efetivamente lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, simples nacional. Mas esta em específico nós vamos trabalhar sobre o lucro real. Então, o lucro real ele tem algumas particularidades, tá? Que a gente vai estar falando aqui no decorrer dessa selfie. Então, em primeiro lugar, que você precisa saber, lucro real. O que é o lucro real? O nome já diz, ele é real, ele é o que realmente aconteceu, tá? Algumas ponderações que a gente precisa fazer antes que iniciemos esse bate-papo sobre o lucro real. Primeira coisa, uma DRE. A DRE, ela independe da modalidade de tributação, tá? Então, repetindo, a DRE pode ser simples, MEI, arbitrado, presumido, real. A DRE, ela tem que ser feita independente da modalidade de tributação, tá? Vou deixar bem claro. E o que vai na DRE? Absolutamente todas as suas receitas, todas as suas despesas, você vai oferir um resultado lá embaixo. Aí é que começam as mudanças, tá? Mudança de tributação do lucro presumido, por exemplo, numa outra selfie eu gravei, para você dar, lá tem as explicações de como fazer, tá? Do Simples Nacional, que também é uma outra modalidade de como você efetiva o cálculo desse imposto, mas especificamente o que a gente vai estar falando aqui é o lucro real, tá? Então, primeira coisa, vai ter que fazer uma DRE. E nesta DRE deverão estar elencadas absolutamente todos os fatos contábeis pertinentes à despesa e à receita. Tá? Absolutamente tudo? Sim, absolutamente tudo. Ah, professor, mas eu tenho aquele fato contábil que fere o princípio da entidade. Tá? Tudo bem, você está ferindo o princípio da entidade, mas é assim, vai ser uma despesa que você vai colocar num determinado grupo de despesa chamado indedutível. Tem que estar na DRE, porque adiante nós vamos falar efetivamente como que você deverá fazer efetivamente o cálculo disso, tá bom? Então, combinado, é necessário que você monte uma DRE, montando essa DRE, quando você chegar lá embaixo, lá no seu LAIR, é que aí então a gente começa efetivamente o cálculo do lucro real, tá? Antes de tudo isso, é necessário que nós batemos um papo da parte mais conceitual do lucro real. Primeira coisa, existe um paradigma que as pessoas acreditam que as empresas têm que ser uma MEI quando ela é muito pequenininha, depois ela se transforma numa ME para faturar até 360 mil por ano. Depois ME já não dá mais, eu vou ser uma EPP porque vai faturar 3 milhões e 600. Acabei de faturar 3.600, vou até para ser presumido porque é 78 milhões e só a partir daí ser lucro real. Mentira, não é isso. Então é assim. Quem pode ser lucro real? Absolutamente todas as empresas, ok? Então vamos lá. Quem pode ser optante pelo lucro real? Absolutamente todas as empresas. Uma ME pode ser lucro real? Sim. É aconselhável? Não, não é aconselhável. Por quê? Porque os custos de uma contabilidade do lucro real é muito maior do que uma do ME, com certeza absoluta. As obrigações acessórias e tudo mais que é pertinente a isso. Mas não é impeditivo. Se você quiser ser lucro real, o governo não impede isso. Ok? Então, o primeiro paradigma tem que ser quebrado. Qualquer empresa poderá ser lucro real. Então é assim que funciona? É o primeiro passo. Mas existe obrigatoriedade em ser lucro real? Sim, existe. Mas eu posso ser ME nessas obrigatoriedades que eu vou te falar? Não, não pode. Então você tem que ser lucro real ou equiparadas ao lucro real. Que exemplo que podemos citar aí? Então, existem duas obrigatoriedades de ser lucro real. A primeira é pela atividade econômica. Então, empresas que têm atividade, que são obrigadas
a ser optante do lucro real são aquelas que necessariamente mexem com dinheiro de terceiros, no caso dos bancos, das corretoras de valores imobiliários. Estas são obrigadas a ser lucro real e algumas elencadas na lei. Quais mais que são obrigadas? Pela modalidade econômica, estas aí é um exemplo prático. E por faturamento, obrigatoriamente deverão ser lucro real as empresas que faturam acima de 78 milhões de reais por ano, ou fração calendário para aquelas que efetivamente fizeram isso, tiveram a sua início de atividades no decorrer do ano, ok? Então é assim, por atividade econômica, tá? Quando você tem, o exemplo prático aí é quando a legislação determina na atividade econômica, o exemplo típico, como eu falei para vocês, mexeu com dinheiro de terceiro, tem que ser lucro real, ou por faturamento, quando você tem faturamento superior a 78 milhões de reais ano. Que mais? Temos que falar das imunes e isentas. Quais são essas, professor? Bom, essas são aquelas que são equiparadas ao lucro real, ou seja, não deixa de ser um lucro real, com a diferença de que ela não vai pagar o imposto de renda. Quais são? Se você tiver curiosidade, artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgado em 88. Então você vai lá no artigo 150, ele vai elencar alguns casos. Então, por exemplo, serviço de assistência social, partido político, hospitais, alguns, claro, né? Escolas, algumas escolas também. Então estas daí, elas não pagam o imposto de renda, mas é claro, há que se provar de uma outra forma, não é tão simples assim, tá? Porque junto com isso você tem o artigo 14 do Código Tributário Nacional também, que é obrigado você obedecer, e claro, a lei de custeio do INSS, que é a 8.212 e 8.213. Por que a lei de custeio do INSS? Porque essas empresas, principalmente a de assistência social, elas não pagam a cota patronal. O que é essa cota patronal? O seu INSS, você contribui com 8%, com 9%, com 11% sobre o seu salário. As empresas contribuem com mais 20%, que é chamado de cota patronal, e 6,8% que são os S's da vida, que é Sesc, Senai, Sebrae e por aí vai, né? Então, as empresas que são imunes ao pagamento do imposto de renda, elas também, comprovando através do artigo 14, lá, o que referencia o artigo 14, elas também serão isentas do recolhimento da cota patronal. Veja que eu estou falando, gente, eu estou falando todo tempo em imunidade e isenção, tem diferença. A imunidade é constitucional. O governo lá no artigo 150, inciso 6 da Constituição, lá fala quais são imunes, nem se discute. Agora, existe as isentas. As isentas é quando você entra com requerimento e você comprova através das leis que você está cumprindo o seu papel social da coisa e, portanto, elas se isentam. Típico exemplo aí são algumas taxas, o IPTU, para essas empresas que estão elencadas no 150. Mas tudo isso para falar do lucro real, tá? Periodicidade. Quando é que nós recolhemos ou apuramos o lucro real? A regra mais comum é a apuração trimestral. Como que ocorre essa apuração trimestral? Lembrando que também tem a apuração anual, que na verdade é mensal, que é por estimativa. Nós nem vamos entrar nesse mérito, porque é uma coisa não tão usada e, na minha concepção, até um tanto quanto não inteligente, eu vou colocar dessa forma, porque na atual crise eu não vou antecipar efetivamente imposto, sendo que eu não sei o que vai acontecer, tá? Então, tem a estimativa, que é bom que você saiba, que você pega 8% do faturamento e tem umas regras lá, mas não vamos lá. Vamos na trimestral. Como é que funciona isso? Então, trimestralmente, você vai apurar uma DRE trimestral, claro que você vai apurar, vamos colocar o primeiro trimestre, você apura janeiro, normal, apura fevereiro, normal, apura março, normal, e aí você faz um somatório, que a gente chama de DRE acumulada do trimestre, vai até o seu LAIR, e a partir daí você vai começar os cálculos pertinentes ao imposto de renda, tá? Mas vamos voltar lá. Então, quando é que você apura o imposto de renda? Você apura ele trimestralmente, na modalidade trimestral. Então, exemplo, você apura janeiro, fevereiro e março. E quando que você recolhe, professor? Recolhemos sempre no último dia útil do mês subsequente ao trimestre.
Então vamos lá, janeiro, fevereiro e março você deve recolher em 30 de abril, se 30 de abril for efetivamente dia útil, segunda a quinta, ok? Se cair, segunda a sexta, desculpe-me. Se cair no sábado, você deve recolher na sexta. Se cair no domingo, deve recolher na sexta. Mas por quê? Porque a Receita ela determina isso, né? Se caso o vencimento dos tributos cair no final de semana, você deve antecipá-lo. E se eu não antecipar? A regra ela é bastante clara, é 0,33% ao dia de multa e juros de 1% ao mês. Portanto, se você tinha que recolher no dia 29 e não recolheu no dia 1º, no dia 2 do mês seguinte, significa dizer que você vai tomar 2 dias de multa, 0,66, né? 0,33 por um, 0,33 pelo outro, e mais 1%, ou seja, 1,66% de multas e juros em 2 dias de atraso. E se você parar para pensar, a poupança ela te rende 0,60 no mês, né? Então, o que está acontecendo? Você vai triplicar necessariamente o valor ao qual você vai estar pagando desse imposto, tá ok? Então, a primeira regra é isso daí, não vai me recolher postergado, sempre antecipado, ok? Então, é assim, janeiro, fevereiro e março, recolhe abril, abril, maio e junho, recolhe julho, agosto, setembro e outubro, recolhe, vamos voltar, janeiro, fevereiro e março, recolhe em abril, abril, maio e junho, recolhe em julho, julho, agosto, setembro, recolhe em outubro, outubro, novembro, dezembro, recolhe em janeiro, sempre, como eu havia dito, no último dia. Ótimo, então o recolhimento. Quando que eu devo optar, professor? Sempre no pagamento da primeira parcela do teu imposto. Então eu devo entender que se eu for fazer um planejamento tributário, eu devo optar quando eu fizer o recolhimento da primeira parcela do imposto de renda? Sim, é lá mesmo. Então, você tem até 30 de abril para fazer a opção, se você quer ser real ou presumido, desde que, vamos deixar bem claro, a legislação faculte essa opção, tá bom? Ótimo, mas como que eu devo calcular? Você deve, como eu havia dito para você, fazer a DRE. Fez a DRE trimestral? Ótimo, vai chegar num cara chamado LAIR, lucro antes do imposto de renda. Como é que funciona isso? Você vai ter lá suas receitas operacionais, vai ter as deduções e abatimentos, né, que no caso são os impostos e as devoluções. Você vai ter o teu custo operacional também, que vai ser tirado, vai ter as tuas despesas operacionais, vai ter as suas despesas financeiras, enfim, você vai chegar no LAIR lá embaixo. Chegou no LAIR? Ótimo, chegou no LAIR. Aí começa efetivamente, então, como deve ser feito o cálculo do imposto de renda. Ótimo, chegou no LAIR? Pega esse número, estanca ele lá. Por quê? Porque no lucro real existem a figura das adições e existe a figura das exclusões. Isso mesmo, adições e exclusões. Professor, o que é uma adição? Adição, imagina você o seguinte, existem algumas despesas que nós chamamos de indedutíveis, tá? O que são essas despesas indedutíveis? São aquelas despesas que o governo não permite que você coloque na sua DRE, de forma que a sua DRE venha a ter um valor menor de lucro antes do imposto, que por sua vez você vai pagar menos imposto. Pois bem, o governo não permite algumas despesas. Quais são as principais que ele não permite? Então, exemplo clássico, doações. Então, assim, as doações, se não for por incentivo fiscal, o governo não permite que ele abata para efeito de cálculo do imposto de renda. Os brindes, também é outro tipo, as multas por infração, também ele não deixa bater, e a PCLD, agora vamos abrir um parênteses aqui para a PCLD. A PCLD, ela vai ser dedutível, ou seja, pode ficar lá na DRE bonitinha, na sua totalidade, quando efetivamente elas estiverem já protestadas. Ok? Então, aqui que é uma PCLD? PCLD, na verdade, é uma relação de duplicatas que você tem que não recebeu. Então, aquelas que você protestou, você pode deixá-la como dedutivo. Aquela que você não protestou, ela também é uma adição. Então, nos exemplos básicos aqui que eu estou dando, doação, brinde, multa por infração e PCLD não protestada são chamadas de adições. Como que é isso? Então, lembra que eu falei que você chega lá no tal do LAIR, ok? No livro B do LALOR, você vai ter um campo diferente. Então, imagina você fez a sua DRE até o LAIR, ok? Então, para de fazer DRE, abre um quadrinho na lateralzinha lá e coloca assim, LAIR, sei lá, digamos que deu
100 mil reais, tá? Só que as suas adições, ou seja, aquelas despesas lá que você efetivamente colocou, mas que não deveria, né, que o governo não permite. Deve-se incluir essas adições também as indedutíveis. O que são as indedutíveis? Por exemplo, o teu chefe mandou você pagar a escola do filho dele na empresa. Pode? Claro que não, porque isso daí se configura num princípio da entidade que está sendo ferida. Então, todas aquelas despesas que não são da empresa, mas que acabou sendo paga nas despesas, elas são indedutíveis, portanto, uma adição. Então, a adição, você vai pegar o seu LAIR, o resultado do seu LAIR, verificar quais são as despesas que não são permitidas para efeito de cálculo. Lembra que eu falei? Na DRE vai estar lá. Aqui nós já fizemos um quadrinho à parte. Então, você vai colocar LAIR, lá tal, adições. Elenca todas as despesas não permitidas, tá? Então, vamos imaginar que é 100 mil reais lá do LAIR que já deu. Adições, você soma todas as suas lá, vamos imaginar que deu 20 mil. Então, o seu lucro tributável até então é de 120 mil, ok? Então, você tem as adições, que são aquelas despesas que você incorreu no mês, mas que o governo não permite que você efetivamente desconte do cálculo, você deve readicioná-la na sua DRE. Então, por isso o nome é adições. Adições é que você vai adicionar. Então, você pega o seu LAIR que deu lá na DRE, coloca as adições, aquelas contas que o governo não permite, ou seja, você vai, digamos que é 20 mil, então você tinha 100 de LAIR lá com todas as despesas, tem 20 mil de adições, então o seu lucro tributável agora será de 120. Por que 120? Porque em cima desses 120, você aí vai calcular o IR, o adicional do IR e a contribuição social, ok? Em cima dos 120. Mas calma, existe um negócio também chamado exclusões. O que são as exclusões? As exclusões são aquelas receitas que já foram tributadas. Qual que é a mais comum de tudo isso? Tá? O rendimento é o recebimento de dividendos. O que é um dividendo? É justamente quando você tem participação societária lá na empresa, numa outra empresa, ela deu lucro, você recebe por isso. Tá? Então, nesse caso, isso é uma exclusão. Então, o que você tem que fazer? Retornando, você vai fazer efetivamente a sua DRE como tem que ser feita. Desculpe. Você tem que fazer a sua DRE como tem que ser feita, até o LAIR, elencando absolutamente todas as receitas e todas as despesas. Absolutamente tudo, ok? Chegou no LAIR, então a gente vai para o livro B do LALOR. O que você deve fazer então? Você simplesmente, como você não vai ter o livro B na hora de fazer o exercício, você vai abrir um campinho lá do lado. Então você vai colocar LAIR, colocou o valor do LAIR lá. As adições, lembra que eu falei das adições? As adições são aquelas despesas que o governo não permite que você abata imposto de renda, portanto, você tem que reinseri-la no resultado. No exemplo que a gente está dando aqui, então, tínhamos 100 de LAIR e tinha 20 de adições. Portanto, o seu lucro tributável até então estava dando 120 mil, ok? Mas também tem as exclusões. Imagine que a hora que você fez a DRE lá, tinha 10 mil de recebimento de dividendos. Só que esse de recebimento de dividendos já foi tributado lá na outra empresa. Então, você tem que excluir ele da base de cálculo. Então, você tinha 100 mil de LAIR, 20 mil de adições, daria 120, e tem 10 mil de exclusão que efetivamente você tem que excluir. Portanto, o teu lucro tributável que você deve ofertar a tributação é de 110 mil. Ok? Então é LAIR mais adições menos exclusões. Deu o valor de 110 mil? Aí sim, o que você vai fazer? Em cima desses 110 mil, você vai fazer o cálculo. Você vai pegar 15%, vai colocar para todos os efeitos 15% de IRPJ sobre 110 mil, aplica lá. Aí vem o adicional. Adicional ao imposto de renda. Como que é a regra do adicional do imposto de renda? O que exceder a 20 mil no mês ou 60 mil no trimestre, você vai fazer o quê? Vai tributar mais 10%. Então, no nosso caso aqui, apesar do seu LAIR ter dado 100, você tinha 20 de adições, deu para 120, tinha 10 de exclusão, então você está tributando sobre 110. 110 é mais que 60? Sim. Quanto que ultrapassou? 50 mil. Então, sobre 50 mil, você vai tributar mais 10%. E a contribuição social, em cima dos 110 mil lá, que foi o lucro tributável, você aplica 9%, tá? Ok? Então, você entendeu. Você pega o seu LAIR, mais adições, menos exclusões, aplica a regra de 15% de imposto de renda, 10% de adicional do que exceder, no caso aqui, que é trimestral, a 60 mil,
e 9% a título de contribuição sindical. Ok? Achou esses números? Achou esses números? Esses números de IRPJ, de adicional e de contribuição social, você vai transportá-la para a sua DRE original, aquela que deu lá de 100 mil. E você vai pegar os 100 mil, menos o IR, menos o adicional do IR, menos a contribuição. Aí sim você vai ter ou lucro ou prejuízo. Ok? Espero que tenha ajudado. Um abraço.